Olá, então vamos começar nossa aula de Sistemas Estruturais 1 para a técnica de edificações. Sou o professor Vanderlei Gustavo Nicásio. Na aula de hoje vamos falar sobre carga equivalente em estruturas. Os objetivos dessa aula é discutir o conceito de carregamento equivalente em estruturas e fornecer um método para a determinação da carga equivalente em um sistema de forças. Antes de falar em cargas equivalentes, é importante a gente conhecer o caminho das cargas sobre a estrutura. Aqui a gente tem uma imagem clássica, tá, de uma estrutura convencional, onde eu tenho um sistema de lajes, vigas, pilares, fundações, tá, que são apoiados sobre o solo. Nesse sistema temos vários tipos de carga que são aplicadas. Então, normalmente a carga é aplicada sobre a laje. Tá? Essa carga ela pode ser distribuída, igual está aqui. Tá? Ela pode ser linear, por exemplo, o peso de uma parede aqui sobre a laje, e ela pode ser também concentrada. Então essa carga que é transferida para as lajes, depois é transferida para as vigas, tá? E ela se transforma numa carga linear. Tá? E após transferir para as vigas, essa carga ela é transferida para os pilares. Dos pilares eu transfiro a carga para a fundação e da fundação eu transmito para o solo. Tá? Então aqui a gente consegue ver o caminho das cargas. É lajes, vigas, pilares, fundação e o solo existente. Esse é o caminho de cargas para uma estrutura convencional. Aqui eu tenho alguns exemplos desses carregamentos que são aplicados, ou sobre a laje, ou sobre a viga, tá? Sobre o elemento estrutural em si. Chamamos esse carregamento de carregamento pontual ou concentrado, tá? Que é quando uma força age em uma pequena área sobre a estrutura. Então temos vários exemplos em estruturas desse tipo de carregamento. Aqui nesse exemplo podemos ver que as lajes transferem as cargas para as vigas, tá? E as vigas para os pilares. Nesse caso aqui, os pilares estão apoiados na laje, a laje vai para a viga novamente, e vai para o pilar, que vai posteriormente para a fundação. Então, essa carga desse pilar sobre a laje, a gente poderia considerar ela como carregamento pontual. Ou então, a carga que essa viga superior transmite para essa outra viga, também poderia ser considerada uma carga pontual. Em outras situações, por exemplo, podemos imaginar que eu tenho uma viga e eu tenho um peso aqui sobre ela. Então, essa é a representação do carregamento pontual. E aqui nós temos uma representação simplificada, só com barras. Outro tipo de carregamento é o carregamento ou carga uniformemente distribuída. E é quando uma força age com intensidade constante ao longo do comprimento da estrutura. Como exemplo, podemos considerar essa carga que a alvenaria aqui dessa figura causa sobre a viga. Então ela tem uma altura constante aqui nessa região. Então poderíamos representar, por exemplo, aqui no esquema, como uma carga constante ao longo de todo o comprimento. Tá? Então esse aqui é o esquema e esta aqui é a representação. Então vamos para outra situação, que é quando a carga distribuída é variável. E ela acontece quando uma força age com intensidade variável ao longo do comprimento da estrutura. Um exemplo clássico desse tipo de carga é a carga de empuxo gerado pela água ou pelo solo, onde aqui nesse ponto a carga é zero e à medida que eu vou aumentando a altura, essa carga ela vai aumentando o seu valor. Tá? Então aqui a gente tem um esquema dessa carga distribuída. E aqui uma representação básica. Outra representação é quando a gente tem uma carga trapezoidal. Então é quando uma força também age com intensidade variável ao longo do comprimento da estrutura, porém com um valor inicial diferente de zero. Aqui a gente tem um exemplo muito bom. É um exemplo de um oitão de cobertura.
Nesse oitão, a gente vê que ele tem uma altura aqui inicial e ele vai variando até o centro. Então, vocês podem ver que essa representação de carga aqui, ela se parece muito com o trapézio. Então, é o esquema que a gente tem aqui. É importante verificar que, diferente da carga variável, a carga trapezoidal ela tem um valor inicial. Ou seja, ela não começa do zero aqui no canto. Ela já começa com um valor mínimo de carga. Então, esses são vários tipos de exemplos de cargas que agem em estruturas. Porém, muitas vezes queremos saber qual o valor equivalente dessa carga, ou seja, transformar essas cargas que são distribuídas, tá, em uma força concentrada. Então, como a gente resolve isso? Então, a gente tem aqui o nosso passo a passo. Primeiro, temos que determinar a área da figura. Para esse exemplo específico, temos um retângulo, onde a área da figura é dada pela base, que a gente chama de A, e Q, que a gente vai chamar de altura. Resolvendo, temos que 65 kN vezes 4 metros é igual a 260 kN. Mas não acaba aí. Agora a gente sabe que 65 kN por metro distribuídos em 4 metros significa que eu tenho uma carga equivalente de 260 kN. E onde esses 260 kN está aplicado? Ela tem que ser posicionada sobre o centro geométrico da figura. Para o nosso caso, temos um retângulo. Então, o centro geométrico do retângulo é exatamente na distância A sobre 2, ou comprimento sobre 2. E nesse caso, 260 vai ficar exatamente no centro. Então, esse é o caso específico para o retângulo. Mas temos diversos outros tipos de cargas distribuídas. Então, temos aqui, por exemplo, o retângulo, o triângulo e o trapézio. Para o retângulo, a gente já viu que a carga equivalente ou resultante das forças é igual a carga Q vezes A, que é a área do retângulo. A posição, ele é aplicado sobre o comprimento sobre 2, A sobre 2. Já para o triângulo, qual que é a área do triângulo? Base vezes altura sobre 2. Então, temos que base A vezes altura Q dividido por 2. E onde é que fica posicionada a resultante quando a carga é triangular? Então temos duas situações, x' e x duas linhas. Onde x' fica a 2/3 da base menor do triângulo. E x duas linhas fica a 1/3 da base maior. Então eu posso usar tanto um quanto o outro. E para o trapézio? Para o trapézio a gente tem uma fórmula um pouquinho maior. Lembrando que a resultante sempre vai ser o quê? Área. Qual que é a área do trapézio? É base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso, temos base maior mais base menor, E mais P, vezes a altura A dividido por 2. E onde é que essa carga vai ser aplicada sobre o trapézio? Ele vai ser aplicado exatamente aqui nesse ponto. Linha vai ser A sobre 3, comprimento sobre 3, vezes P mais 2Q, dividido por P mais Q. Então vamos a alguns exemplos para ficar mais claro. No exemplo 1, determine a carga equivalente da estrutura. Então eu tenho aqui uma viga em balanço. Nesse vão aqui eu tenho 3 metros e 4 metros de carga distribuídas. Eu quero representar isso com um carregamento equivalente. Então como é que eu faço? Primeiro, eu tenho um retângulo. Para o retângulo, a fórmula está aqui, igual no slide anterior. Então, a resultante para esse caso vai ser 30, que é a carga, vezes o comprimento, que é 4.
Então, lembrando que é só o comprimento onde a carga está aplicada. Então, 30 vezes 4, 120 kN. Qual o ponto de aplicação? Fácil. X é igual ao comprimento onde a carga está sendo aplicada dividido por 2. Então, a carga está sendo aplicada aqui só nos 4 metros. Então, ela vai ser aplicada sobre 4 sobre 2. Só 2. Por fim, temos nossa resposta final. Eu queria determinar a carga equivalente. Tá? Então, eu tenho 120 kN de carga equivalente que vai ser aplicada exatamente no meio desse retângulo. O meio dele aqui é 2 para um lado e 2 para o outro. O que eu faço com esse 50? O 50 não some, tá? Porque eu não fiz nada com ele. Por quê? Porque ele já é uma carga concentrada. Então, ele permanece na figura. Agora o exemplo 2. Mesma coisa, determinar a carga equivalente da estrutura. Eu tenho aqui uma carga triangular. Aqui eu tenho as fórmulas. Tenho a carga aqui, 40, vezes o comprimento. Ele está aplicado aqui só nesse ponto. Então é 6 metros, não é o comprimento total. Dividido por 2. E aí eu tenho também 120 kN. Onde é que ele vai ser aplicado? Se eu pensar daqui para cá, eu utilizo x'. É 2/3 de A. De A é 2/3 de 6, que é onde só o ponto, é só onde a carga está aplicada na estrutura. Então, 2/3 de 6, 4. Então, como é que eu faço a representação? Então, aqui eu tenho os primeiros 3 metros, teria uma carga aplicada. Daqui para cá eu calculei, que é o x'. Ele vale exatamente 4. Se eu quisesse ter calculado x duas linhas, eu poderia ter feito também. É o x duas linhas. X duas linhas é o que? É 1/3 do comprimento. Então é 1/3 de 6, que é exatamente igual a 2. E por fim sobra esses 2 metros para cá. Pronto, resolvido esse exercício. Agora o exemplo 3, onde temos determinar a carga equivalente, porém de um trapézio. Como é que funciona? Tem aqui a fórmula para o trapézio, é só aplicar na fórmula. Onde a resultante aqui do carregamento é igual a Q, 15, mais P, 30, dividido por 2, vezes o comprimento, 4,5. No final aqui eu tenho 101,25 kN. Essa é a carga concentrada referente a essa distribuição. E onde é que ela é aplicada? X' é igual a 4,5, é o A, sobre 3 vezes P, que é 15, mais 2 vezes Q, 30, dividido por P mais Q, 15 mais 30. No final eu tenho aqui, só resolver isso, tenho 2,5 metros. E agora é só fazer essa representação. Então eu tenho essa carga aqui, equivale a uma carga de 101,25 kN, e ela é aplicada na posição 2,5 a partir da esquerda. Agora nós temos uma situação que é a junção de duas diferentes cargas. Temos aqui uma parte de carga que é aplicada de forma triangular, que varia de 0 até 30 kN. E aqui é constante, 30 kN todo o comprimento. Então, como é que a gente resolve isso se não tem uma fórmula específica para esse caso? É fácil. Né? Aqui eu tenho duas figuras, então eu decomponho ela nessas duas figuras, onde a primeira parte é o cálculo do triângulo e a segunda parte
é o cálculo aqui do retângulo. O cálculo do triângulo, então, no cálculo do triângulo eu tenho uma resultante do triângulo, que eu chamo de RT, é igual carga vezes comprimento, 30 vezes 4,5 sobre 2, 67,5 kN. E onde é que essa carga vai ser aplicada? No caso aqui, x é igual a 2/3 do comprimento, é igual a 3 metros. Só isso? O retângulo, como é que eu faço? Resultante do retângulo é carga vezes o comprimento, 30 vezes 3, 90 kN. Onde é que ele é aplicado? É igual ao comprimento 3 dividido por 2, exatamente no meio, é 1,5 metros. E agora, como é que eu represento isso? É só juntar essas duas resultantes do desenho. Então vai ficar assim. Eu tenho a primeira resultante, 67,5, que é aquela aplicada a 3 metros da esquerda. 3 metros da esquerda, 7,5. Então vai sobrar 1,5 para cá. E o retângulo? A gente sabe que essa carga equivalente do retângulo é aplicada exatamente no centro, ou seja, 3 sobre 2, igual a gente fez aqui, 1,5. Fica 1,5 para um lado e 1,5 para o outro. Pronto. A carga equivalente dessa estrutura é igual a essa representação aqui de baixo. Analisado o exemplo número 4. Dessa forma, chegamos ao fim dessa aula.